Outro elemento que é fundamental nas histórias em quadrinhos de super-herói é a serialização. Aqui nas HQs, quem é fã sabe que é chamado de continuidade. O que é isso? O que acontece e que diferencia notadamente esse gênero de outros de história em quadrinho. A revista do Cebolinha, por exemplo, quando termina a história, e ele apanhou da Mônica, porque sempre ele apanha da Mônica, ele vai ficar com o olho roxo. Na próxima edição do mês seguinte, ele não está mais com o olho roxo. Começa uma outra narrativa. Se passa no mesmo universo, mas não tem continuidade. Nos super-heróis isso não acontece. Tudo que aconteceu no mês anterior e nos anos anteriores continua valendo. Até que alguém vá lá e faça um reboot, que é algo muito comum também nos universos de super-herói, né? Para tudo e recomeça. Mas enfim, há essa continuidade. É um modelo muito similar ao da novela, né? Está todo mundo aí acompanhando, daqui a pouco começa também, né? A novela, o que aconteceu num capítulo se conecta com o seguinte e assim vai. Por isso, é muito fácil aplicar essa estrutura em outras plataformas. A própria TV, o cinema ou mesmo os games. Por isso que é fácil essa narrativa de super-herói ir para outras mídias. E há também uma questão da maleabilidade. Como esses personagens são baseados no mito, e que o Campbell vai dizer que toda a história replica em alguma medida a jornada do herói, ele chama isso de monomito. Por ser assim, é possível reler esses personagens de formas diversas. Nos próprios quadrinhos, né? Então, super-heróis a gente tem basicamente, é claro que tem muitas outras possibilidades e publicações. O professor Fábio, que estava até na minha banca de qualificação, apontou bastante isso. Mas basicamente a gente tem dois grandes universos, o universo Marvel e o universo DC. Nesses universos, nas histórias em quadrinhos, eles têm universos paralelos, né? Então, onde, por exemplo, na Marvel, o Homem-Aranha no universo Ultimate, que é um universo paralelo, o Peter Parker morreu e hoje é um outro menino que é o Homem-Aranha. E assim vai. Ele se conecta de alguma forma com o universo mãe, mas o personagem, por sua força mitológica, permite essa maleabilidade. Isso também é outro elemento que facilita o salto transmediático. Então, o que acontece? A HQ de super-herói prepara o espectador para esse salto, porque a multiplicidade é uma característica indissociável desse gênero, assim como a universalidade mítica. Então a essência é mantida, mas todo o restante, cenário, temporalidade, pode ser reimaginado. E fundamentalmente, história em quadrinho é imagem e texto interligado. É um todo que não é imagem e não é texto. É história em quadrinho. É alguma coisa que une esses dois de uma maneira única e que representa algo paralelo, né? E ela exige do espectador, que não é leitor, e essa é outra coisa que eu coloco no meu trabalho, quem pega uma história em quadrinho é um espectador, porque ele não está apenas lendo aquilo, ele tem que processar as imagens também. Então, esse processamento de informação verbal e visual, nos quadrinhos a gente tem ali sempre um salto entre um quadro e o outro, que o movimento é dado pela imaginação do espectador, e ele não é dado como no cinema ou mesmo no game, que você vê o movimento. Esse movimento tem que acontecer na sua própria cabeça. Então as HQs ensinam o espectador a saltar de imagem em imagem. E aí ele consegue ensinar nós, espectadores, a entender o filme, que são imagens justapostas, movimentadas em grande velocidade, ao ponto de simular movimento, e depois dos games, quando os cenários e a própria narrativa avançam com mudanças sequenciais nas imagens. Então o salto transmediático faz o papel da imaginação do espectador, que antes possuía apenas a visão para acompanhar. No cinema e na TV, as personagens ganham voz e movimento. E no game, o processo é mais ativo e intenso, porque o sujeito ganha controle e participação efetiva, porque ele completa a interação com o objeto. Agora ele é mais do que espectador, ele é usuário, ele tem um poder maior aí. E a atuação do sujeito é determinante para esse salto. No jogo digital, ele é interativo.
Assim como é na história em quadrinho, porque a história em quadrinho dá ao espectador a possibilidade de ser diretor, porque é ele que vai dirigir. Eu quero me aprofundar nessa cena, eu vou parar mais em um quadrinho, eu quero andar mais, eu quero que seja mais rápida essa trajetória. É claro que o autor do quadrinho sugere isso, mas está na mão do espectador fazer esse processo. E o mesmo se dá no game, né? Então, assim, se eu quiser parar uma história no quadrinho naquele momento, eu paro e fecho a revista, ou desligo o meu tablet. O mesmo se dá no game, porque sem o usuário a tela fica parada, não tem atividade nenhuma. Então, o game de super-herói é atrativo e cativante porque ele dá a potência plena do espectador de se sentir como uma personagem. Isso é mais do que um compartilhamento, é uma simbiose. Um é o outro. Né? Então, na minha pesquisa eu cito autores de quadrinhos que dizem que mudou a forma dele escrever o quadrinho, de escrever a história, porque ele jogou o jogo do herói. Né? Isso dá a ele a possibilidade de pensar como um herói. E o prazer do espectador se multiplica quando ele vira usuário, porque ele tem mais uma camada da sua experiência, né? Que começa na leitura, imerge, ele vai fazer uma imersão na narrativa, se conecta com o personagem e se consolida como ver, agir e pensar e ser como a personagem que ele ganha no game. Então, quando a gente soma tudo isso com a questão mitológica, a gente consegue fazer com que o jogo do super-herói permite a reconciliação do homem moderno com seus deuses do passado. Ele, mais do que ele ganha relevância, porque ele ganha o poder, né, o prazer da sensação de agência, né, e um significado psicológico de realizar real e metaforicamente a busca pelo seu próprio eu. Né? Então, o que acontece? Ao fazer esse salto transmediático, os super-heróis, essa categoria de personagens se realiza plenamente. Eles nascem nos quadrinhos, que é uma mídia com características próprias e que ensina o sujeito a dominar o fluxo do conteúdo e a ser atuante no processo de aquisição da informação, porque ele controla o ritmo da narrativa. Vai para o cinema, onde ganha a força da verossimilhança, da imersão na sala escura, que tem a excitação controlada. Você entra na sala e tem todos os seus sentidos controlados pelo que vem ali. Ainda que você ganhe a verossimilhança, né? Você se vê projetado naquele personagem. E chega então ao game, onde ele tem o sentido da agência, retoma a ação da leitura dos quadrinhos, que é o sujeito atuante, e acrescenta a necessidade de tomar decisões que vão gerar reações posteriores. Esse caminho, HQ, filme e game, transforma o sujeito. E aí o que eu digo é que ele consegue, de forma objetiva e subjetiva, se conectar com o maior superior de todos, que é ele mesmo. Então é nesse processo que se dá o salto, e por isso os super-heróis são a melhor categoria, na minha visão, é claro, para conseguir explicar esse processo de salto de uma mídia para outra. E acho que é isso. Obrigado.